Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 29 de maio de 2025. É quinta e todas as quintas são dias regidos por Júpiter, que é Zeus na mitologia, é o nosso grande benéfico, é o deus dos raios, dos trovões, é o rei dos céus. Ele vai falar sobre fertilidade no nosso mapa, vai falar sobre essas bênçãos, vai falar sobre sorte, sobre otimismo, sobre fé, crenças, verdade, fala sobre educação, leis, justiça, enfim. No céu de agora, ele está no signo de Gêmeos, então trazendo muito essa expansão que vem através da palavra, da comunicação, da linguagem, das trocas. Vejo que é um momento importante da gente saber se comunicar, saber se adaptar, saber se vender. Então, essas qualidades elas estão sendo expandidas de alguma forma, né? Valorizadas até. Já vai fazer quase um ano, né? Aproximadamente um ano. Enfim, Júpiter, ele tem o seu júbilo na casa 11, a casa que ele fica mais alegre, mais fértil, porque a casa 11 é a casa dos bons espíritos, é a casa dos apoios, é a casa dos padrinhos, é a casa da sensação de pertencimento, é a casa até dos movimentos sociais. Então, ali ele consegue essa expansão dos projetos, consegue se abrir também para receber essas bênçãos, esses apoios, tá? O lado negativo desse Júpiter em Gêmeos, às vezes, ele nos traz assim muita abertura mental. Então, às vezes, são várias ideias e a gente não sabe o que focar. Então, às vezes, é um exagero nos conhecimentos, é um exagero nas trocas, nos estímulos mentais, né, intelectuais. Então, às vezes, acaba trazendo essa dispersão, às vezes, até por esse excesso de possibilidades. Então, o tempo inteiro fica em dúvida, sabe? A gente fica sem saber direito para onde ir, tá? Pode ser interessante, então, no dia de hoje, buscar essas práticas que envolvem algum autoconhecimento, algo que a gente sente que pode nos ajudar a expandir essa visão sobre nós mesmas, alguma coisa que nos traz uma visão maior, seja às vezes, ouvir um podcast, ler um livro, conversar com alguém que tem mais conhecimento que você, sabe? Ir na biblioteca. Enfim, fazer coisas nesse sentido. Hoje é um bom dia, né, para honrar Júpiter na nossa vida. Lembrando, então, que a gente está nessa alunação geminiana, então a Lua acabou de encontrar o Sol, ela está nova ainda, ela ainda está muito próxima do Sol, então ela fica, vamos dizer, invisível ali, né? Ela fica mais perceptível, ela fica mais visível no céu quando ela começa a ficar crescente, mas ela já tá nesse movimento de crescer em luz. E ela ingressou ontem no signo de Câncer, que é esse signo onde a Lua se sente muito bem, se sente acolhida, se sente nutrida. Então a gente tende a buscar também esse cuidado, essa sensação de casa, de lar, né? O signo de Câncer vai falar sobre família, sobre passado, sobre intuição, sobre essa conexão com a nossa ancestralidade, com esses temas às vezes da vida doméstica, da nossa vida íntima, traz esse aprofundamento também das nossas emoções. Então, penso um momento assim da gente, né, pensando até na alunação geminiana, que às vezes a gente pensou, quero estruturar um hábito, quero me comunicar melhor, quero movimentar alguma coisa no meu relacionamento com as pessoas, né, com essas trocas sociais, com a forma né, que eu me expresso. E daí, às vezes, agora a gente encontra uma barreira emocional, sabe? Então, a gente intencionou algo ali na lua nova, pensei, quero isso. E daí agora a gente percebe, não, calma aí, eu sou cíclica. Eu não vou ter essa mesma energia mental o mês inteiro. Então, é um momento da gente lidar com as nossas emoções e também aproveitar elas, né? Porque elas também trazem esse impulso, trazem esse conhecimento sobre nós mesmas. Então, eu vejo um momento de conexão, de perceber as nossas necessidades, tá? E pensar nessas movimentações a partir disso, né? Honrando isso, tá? Então, esse momento de autocuidado. Às vezes também a Lua vai falar sobre o feminino, sobre mulheres mais velhas da nossa família. Então, às vezes, a Lua vai falar sobre os nossos padrões emocionais ancestrais. Então, às vezes, você está lidando com um hábito, né, com uma emoção, com um sentimento, com alguma situação na sua vida, e você olha para as mulheres da sua família e você vê que elas lidam igual, sabe? Então, às vezes, você percebe muito essa relação, ou às vezes até tem essa questão contrária. Então, todas as mulheres da minha família casaram, então eu quero seguir totalmente o inverso. Então, às vezes a gente se espelha também dessa forma contrária, sabe?
dependendo de como tá a Lua no nosso mapa também, né? Que às vezes ela pode fazer aspectos, né? Ela pode ter desafios ali também. Então, às vezes, quando a Lua tá no signo de Câncer, a gente tem essa vontade de voltar para nós mesmas, né? Traz essa vontade muitas vezes de voltar pro útero, sabe? Esse lugar assim de proteção, esse lugar de segurança, né? Onde a gente acolhe as nossas vulnerabilidades. Então, às vezes, a gente percebe muito as nossas necessidades, carências, necessidade de afeto, de nutrição. É um bom momento para introspecção. A gente fica bem sensível, né? Então, se conectar emocionalmente, afetivamente com nós mesmas é importante. E o caranguejo, o animal relacionado ao signo de Câncer, né? Até pensando no mito do signo de Câncer, é o momento que Hera, que é a mulher de Zeus, de Júpiter, ela envia o caranguejo para matar Hércules. E Hércules só pisa no caranguejo e ele morre. Mas o caranguejo, o signo de Câncer, ele vai para o céu por honra à Hera, por lealdade à Hera, né? E até pensando que Hércules, ele é muito esse princípio solar também, né? E o caranguejo sendo esse princípio lunar. Então, talvez uma das representações, a gente pode pensar nessa questão da consciência que sobrepõe, talvez, esse passado, né? Esses padrões emocionais, de alguma forma, né? Mas ele representa, então, essa fidelidade, essa lealdade, até um sacrifício. Então, às vezes, até uma coisa para a gente refletir no dia de hoje: será que eu estou me sacrificando pelo outro? Estou lutando muito pelo outro? Né? Eu estou fazendo muito pelo outro, estou cuidando do outro e não estou sendo cuidada. Acho que pode ser também uma reflexão para o dia de hoje, tá? E o caranguejo, ele tem muito essa questão da carapaça, né, de se proteger, porque o corpo é mole. Então, o caranguejo, ele também tem esse comportamento defensivo. Então, quando a lua tá em câncer, a gente também pode ficar um pouco defensiva, né? Depende muito ali dessa carapaça, dessa armadura que a gente sustenta. E o caranguejo tem isso, né, de fazer essa movimentação da terra para a água, né? Então, também a gente pode alternar nisso. A gente pode sentir essa necessidade, então, de segurança. E hoje a Lua ela não vai fazer aspecto com ninguém, então ela não vai enxergar ninguém. Então eu vejo o momento da gente caminhando sozinha, cuidando de nós mesmas. Então eu vejo esse convite mesmo para olhar para as nossas emoções, para perceber como a gente tem se cuidado, o que que o nosso corpo está pedindo, quais são as nossas faltas, carências, necessidades, que emoções que a gente precisa deixar fluir, né, igual a onda do mar. Então penso que pode trazer essas questões. No dia de hoje, e pode ser um bom momento, então, para a gente se conectar com as nossas águas, né? Literalmente, às vezes, através de banhos, de chás, ou também através realmente desse sentir, se conectar com as nossas emoções, sabe? Se ouvir, se escutar. Então, é isso, gente. Amanhã, o Sol ele vai ficar conjunto com o Mercúrio. Então, quando o Mercúrio está muito próximo do Sol, a gente pode sentir a nossa mente combusta, queimando, né? Às vezes é uma ansiedade mental que vem, tá? Quando o Mercúrio está muito próximo do Sol, Mercúrio representando a mente, né? E o Sol representando essa consciência. E 5h43, a Lua vai fazer uma quadratura com Vênus. Então, conforme o dia vai rolando, vai se aproximando, né, do fim, a gente pode sentir mais esse aspecto mais forte, tá? Então, a quadratura ela tem um aspecto de Marte, então um aspecto de tensão, um aspecto de conflito, de insatisfação entre os temas lunares, né? Então, cuidado, conexão emocional e Vênus, desejos, relações, principalmente que está em Áries, essa questão de autonomia afetiva, né? De independência também. Então, a gente pode sentir esse conflito internamente. Então, um lado nosso, né, eu quero me cuidar, eu quero me nutrir, eu quero ficar sozinha. O outro lado, eu quero lutar pelas minhas relações, eu quero lutar pelos meus desejos, né? Ou às vezes isso se dá, em relação a alguém, né? Então, você tá mais na sua, quietinha, precisando de cuidados, e a outra pessoa, ela tá muito assim na busca de uma independência, de fazer por si, sabe? De autossuficiência. Ou às vezes você tá assim, quero a minha autonomia emocional, minha independência emocional,
E a pessoa que você está se relacionando, ela está precisando de cuidados, ela está precisando de nutrição, tá? Então pode acontecer nesses dois sentidos. Então pode vir esses desconfortos nas relações, às vezes vem essa sensação assim de não ser valorizada, sabe? Não tô me sentindo amada, não tô me sentindo cuidada. Então calma, porque assim, depois que a Lua entrar em Leão, a Lua vai entrar em Leão amanhã 17h17. Ela vai fazer um aspecto harmônico com a Vênus, sabe? Então, às vezes, cuidar, porque esse aspecto, às vezes, ele pode trazer essa atenção no sentido de a gente precisa liberar isso e às vezes vem de uma forma muito marcial, uma forma muito impulsiva, às vezes até agressiva, né? Às vezes até passiva-agressiva, já que é a Lua em Câncer, né? Que às vezes é mais, anda mais de lado, assim, sabe? Mas é perceber as suas necessidades, né? Não negar, mas cuidar às vezes com essa impulsividade mesmo, né? Então, acho que é isso. Eu diria que não é um bom momento para tomada assim de decisão nesses assuntos venusianos, tá? Então, de ai, beleza, estética, relações, desejos, porque vai carregar esse mapa e esse mapa do céu de agora ele tende à frustração, a quadratura tende à frustração, tá? Insatisfação, dificuldades, disputas, né? Pensando nas partes do corpo, o signo de câncer ele rege o peito, né? Ele rege o estômago. Então, às vezes, cozinhar para si mesma pode ser uma boa prática para o dia de hoje, sabe? Uma cozinha intuitiva, assim, num momento, se você tiver um momento, né? Às vezes à noite, algum momento assim. E cuidar, então, porque às vezes pode vir muitas dessas faltas, carências, mágoas, né? Então, às vezes não é o momento de você buscar uma validação externa, é o momento mais de você perceber como que eu posso me nutrir. Ou fazer aquela pergunta, né? Como uma pessoa que se cuida, o que que uma pessoa que se cuida faria agora, sabe? Penso nesse sentido. Às vezes, esses processos de escrita emocional, escrita intuitiva, às vezes se expressar artisticamente, criativamente, pode ajudar também nesse processo de liberação, mas não é bom para inícios, tá, gente? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se eu anotei algo mais sobre o céu do dia. É isso, favorece então essa escuta emocional, essa nutrição emocional, né? Essa conexão até com o passado, com a sua intuição, tá? Então é isso pro dia de hoje e amanhã a gente se fala. Então, boa quinta.